Lá embaixo eu avisei todo mundo que eu consegui, porque eu tenho certeza que eles não vão conseguir entrar de cabeça. Ai, que bom. Passou uma semana, né? A gente esquece. Deixa eu ver. Legal. Então aqui a gente tem uma visão. Eu acho que esse aqui está um pouco baixo, né? Energia. E o teu sono também não está muito bom. É aqui, ó. Sono, né? Tá. Então tu tem consciência de que tu precisa dormir melhor? Eu tenho, mas no momento eu não posso, porque assim, ó, como é que eu não posso? Ó, Eu. então, Eu vou ser a primeira a chegar. a segunda. Não vai nunca, cancelamento sempre chega primeiro. Ui, tá, não vou ficar aí não. Eu dou uma diminuída? Ah, tá. Isso Vai é pra uma cá, espalhada. pode Sabe o que é, Letícia? A importância de a gente saber a área que a gente quer trabalhar vai ser muito importante, porque não adianta. Como é que é o teu nome? Fernanda. Fernanda. Não adianta nada. Fernanda, sim. Não adianta nada eu saber qual área eu preciso trabalhar, né? Mas na minha linguagem, na minha comunicação interna, eu ficar dizendo para mim mesmo que eu não sou capaz de mudar. Não, é que na verdade assim, ó, vou explicar aqui pra entender. Isso não afeta na minha produtividade durante o dia, mas sim, por exemplo, naquela horinha ali do almoço eu preciso dar uma descansadinha, entendeu? Pra, vamos dizer assim, colocar toda aquela energia de novo. O que acontece? Eu e meu esposo, a gente tem uma loja de celular, conserto de celular, venda de capinha, acessório, e quando eu saio daqui, depois que eu chego em casa, eu ajudo ele. Então, daí a gente estende. Tá. Eu saio daqui e vou pro meu segundo trabalho. Legal. Então, por isso. Mas a questão, já vou adiantar para vocês, a aula de hoje é que se eu não assumir a responsabilidade pela minha vida e aonde eu quero chegar, as coisas não vão mudar. Elas vão continuar sendo a mesma coisa. Então, se eu quero mudar, a primeira coisa eu tenho que ser responsável. Responsável por 100% da minha vida. Mas isso é possível, Mike? Como é que, por exemplo, a minha mulher, o meu marido, ele está com câncer? Como é que eu vou ser 100% responsável? Talvez você não seja 100% responsável pela sua vida, mas você pode ser 100% responsável da forma como você reage às coisas que te acontecem. Eu coloquei o sono no momento, porque é o momento que eu estou vivendo, entendeu? Claro. É mais essa questão de final do ano, estou ajudando ele, então mais pro ano que vem, aí já volto a minha rotina normal, de ir pra casa e fazer minhas coisas assim, mas hoje eu durmo entre. Olá. Não é tão tarde assim, Tudo bem? entre 11h30, meia-noite. Então, Eu consigo dormir 6 horas, É. só que eu acho que eu ainda preciso assim umas 7h30, né? Então a nossa aula de hoje é para a gente quebrar algumas verdades que a gente tem, que a gente agarra com unhas e dentes, para nos proteger, para dizer que a gente não muda por causa disso. Né? Desculpa eu te pegar de exemplo, mas exatamente isso que você está fazendo. Então nós vamos quebrar alguns paradigmas, porque quando a gente elimina algumas desculpas, agora eu não tenho mais saída para não me desenvolver. Agora eu vou me desenvolver, porque agora eu não somente sei, só que a minha conversa interna, ela também não me boicota, ela não me sabota. Tá, mas e no meu caso que tem essa questão, tu acha que eu tô me boicotando? Vamos ver, vamos fazer. Entendi. Quer te dar um exemplo, tipo, que nem assim, ó, eu uso a desculpa que eu não tenho tempo porque pra mim não ir pra academia. Nunca tenho Mas tempo. tu pegou uma parte que eu falei pra ele, é que o Misato não acha o celular e eu fico depois que eu saio daqui do SBT, eu vou voltar lá trabalhar com ele. Agora, novembro e dezembro. Tô ajudando ele, então eu fico lá. Eu atendo, Mas tu até tá às 9. falando que tu dorme pouco? Dorme pouco. Mas qual pouco? Eu acho que o ideal seria eu dormir 7 horas, 7 horas e meia. Eu durmo 6, 6 e meia. Pois é, mas então olha Mas só. tu tá muito tempo, acho que o corpo acaba acostumando também. Porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada pessoa tem o seu tempo de sono. É porque no momento tá me pegando, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui o sono, mas é uma coisa momentânea, porque vai melhorar. Talvez seja mais. Temos mais muitos para chegar ou já tem mais? Aí, gente, alguém chega aqui do meu lado. Vamos dividir que hoje nós vamos fazer um pouco para cá, aí, beleza? Eu assim, meu Deus, vou ficar sozinho aqui nessa mulherada? Chegou alguém para me ajudar.
Depois todo mundo vai O se Will dar já a tá lista. acostumado no Will, pedindo aqui no meio da manhã. Legal, legal. Gente, o ar tá muito pegando. Então vamos lá, Murilo, vamos todo mundo se. É isso, folha de presente. Ô, Gabi, põe meu nome. Ô, Fernanda. Me dou mais um beijo. Ai, Põe eu meu acho nome mais pra aniversário. conversar. Eu preparei, eu boto meu negócio. Peraí, Então eu vou começar para não atrasar, até porque a gente tem um horário, né? Talvez a gente passe 5 minutinhos, porque a aula de hoje ela tem bastante conteúdo, tá? Então a gente está começando, são 5h05, nós vamos terminar 5h35, ok? Pode ser? Beleza. Então vamos lá. Então a nossa aula de hoje é sobre paradigmas e crenças, tá? Então o que é um paradigma? Paradigma, a definição de paradigma é um modelo, uma teoria, um pressuposto, um padrão de referência. A forma como interpretamos o mundo, ele é desenvolvido em 3 fatores. O primeiro é o meio, aqui na escritura, é o meio, ou a minha família, ou a minha cidade, tudo isso interfere um pouco na forma como eu interpreto a realidade. E através disso eu tenho experiências, essas experiências elas vão gerar, eu tenho experiências, essas experiências vão gerar uma interpretação. Essa interpretação ela pode ser positiva ou pode ser negativa, conforme os nossos padrões, tá? Só para a gente entender bem isso, né? Bem, tem uma frase do Comendador de Rose que diz que não acredite, né? É um axioma, né? Não acredite no que você vê no jornal, não acredite o que falem para você, não acreditem no que eu falo, né? Inclusive você tem que ir lá e pesquisar e ver porque, de certa forma, existe muita deturpação, né? Tem aquela história que encontra um ponto, aumenta um ponto, né? Então é muito legal a gente ser um pouco assim cético, né? E pesquisar as coisas, não acreditar em tudo que a gente vê. E outra, a realidade é uma questão de ótica, né? Se eu pegar, essa canetinha aqui, olha só, e botar aqui, né? Esse número aqui, por exemplo, vocês estão vendo que número aí? 6. E vocês aí? É uma questão de ótica, né? Então depende do ponto aqui. Vocês aqui estão vendo 9, né? E aqui vocês estão vendo 6. Então, é bem básico. Então, por exemplo, tem uma outra história, né? Ó, agora eu quero ver o que você vê, por exemplo, nessa figura. Um índio. Um esquimó. Tu conseguiu ver o esquimó? Alguém mais conseguiu ver o esquimó? Depois que ela falou, eu vi. Ah, então quer dizer que a informação dela abriu, né, a sua percepção. Conseguiu ver aqui, ó. Tem um gato olhando pra trás. Aqui a capa, aqui a jaqueta dela, os pés, tá? Não faz sentido o seu índio, porque no pescoço tem pé. Eu tava pensando assim, Da hora, né? Agora esse aqui, quem consegue ver o alguém que jogando é? uma mulher. Um rosto, alguém uma mulher tocando. Vocês não conseguem ver o rosto aqui, ó? Conseguem ver o rosto? Conseguiram, né? E agora? Eu tava tentando ver o que era aquilo. Um passarinho, Passarinho. Um coelho? Quem viu o coelho? Coelho. Olha só. Você consegue ver o coelho? Conseguiu ver? Conseguiu ver o coelho? Então eu estou dando alguns exemplos, né? Como a gente é condicionado, né? Esse aqui, o que você vê? Cavalo. Tem outra coisa pra falar. Não tem outra coisa. Se ela não consegue ver, é o sapo. Ela é boa, ela é boa. É o quê? Eu gosto do sapo aqui, o olhinho do sapo, a boca tá de lado. É que a gente tá vendo aqui, Não, mas é que Eu tô vendo um cara e uma mulher. É verdade. Tá lá pela disputa. Não, mas tem uma pessoa também. Duas pessoas. Bem, vamos entender um pouquinho sobre esse vídeo aqui, tá? O que é paradigma? Tem que ser português. Ele tá com cara de americano, sei.
Se vocês olharem paradigma no dicionário, verão que significa padrão ou modelo. Deixe-me propor outra definição. Paradigmas são conjuntos de regras e regulamentos que fazem duas coisas. Primeiro, estabelecem limites. De certo modo, é o mesmo que o padrão faz, nos dá os cantos, as fronteiras. Segundo, essas regras e regulamentos então vão lhe dizer como ter sucesso resolvendo problemas dentro desses limites. Tá, então aqui a gente tem uma definição, é um treinamento que é dado em empresas, né? Que mostra essa importância de quebrar paradigmas dentro, inclusive, das empresas. Então vamos aqui à definição de paradigmas, tá? Quem vai ler para mim vai ser a Fernanda. Os paradigmas são poderosos, pois eles criam as lentes através das quais vemos o mundo. E de certa forma a gente fica, num determinado momento, presos a eles, entendeu? E eles ficam até no automático, a gente começa a agir, tomar decisões pelos nossos paradigmas, pela nossa cultura, como a gente foi criado. Então, às vezes, a gente fica tão robô, tão automático, que às vezes a gente perde uma série de coisas que não permitem que a gente veja mais além, tá ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Tá tudo tranquilo? Bem, então, nós vamos para o próximo tópico aqui. Paradigma e tabu são coisas diferentes ou são Assim, o paradigma ele vem assim de um padrão, tá? A gente tem um padrão de... Nós vamos entender melhor. Agora aqui, ó, eu vou distribuir umas folhas aqui para vocês e cada um vai pegar, eu vou distribuir aqui essas aqui para vocês e esse lado aqui vai pegar essas, ó. Nós vamos pegar uma caneta e vocês vão escrever, ó, esses 9 pontinhos, estão vendo aqui os 9 pontinhos? Ó, a caneta aqui, tá lá. Então o que você tem que fazer? Você vai virar a folha do lado do avesso, vai usar a folha do outro lado. Isso. E aí o que você vai fazer na folha? Você pode usar aqui a mesa, ó. Você vai fazer na folha 9 bolas. 9 bolas, ó. 9 bolinhas, né, nessa sequência. Isso. Ganhou mais aqui para usar a mesa. Atrás daquela folha. Depois nós vamos usar o outro verso, tá? Não joga fora. Mas tem que respeitar a linha do lado? Oi? Tem que respeitar a linha do outro lado ou não? Só fazer. Tanto faz, Não, as aqui bolas que eu quero. como tá fazendo? Então, fez 3, agora faz 6, faz 9. São 9 bolinhas. Né? 3 colunas de 3 bolinhas. Deixa eu ver. Ó, A isso. gente está imitando. Agora que você terminou, tá? Vamos fazer rapidinho. Todo mundo terminou? Sim. Tranquilo, né? Então assim, ó. É assim, agora a sua meta, o seu objetivo é você unir, presta atenção aqui, ó. Você vai unir essas 9 bolinhas em 4 retas, sem tirar a caneta do papel. Então você vai usar 1, 2, 3, 4. Você tem que usar todos os pontos, unir todos os pontos, mas sem tirar a caneta do papel. Quem já conhece o exercício, não diz pro outro. 4 retas. Não Mas pode faltou ser o assim meio. no meio? Pode ser como você quiser. A única regra é essa, você tem que fazer em 4 retas, sem tirar o lápis do papel. Esse aqui? Sem tirar. Foi quase que pegou a essência, mas precisa mais do que isso. Faltou um, ó. Aqui você não uniu esse ponto. Tem que unir todos os pontos. Todos os pontos. Ele falou 3, 4. Vamos lá. Faz outro aqui embaixo. Pronto, coloquei no meio antes. Mas daí você usou 5. 2, 3, 4. Ai, não. Eu posso fazer assim, ó. Quero ver. 1, 2, 3. Aí tirou a caneta. Não pode tirar a caneta. Você começou, a caneta não sai. 2, 3, 4. Une todos. 2, 3. Todos tá aqui. Vamos quebrar os paradigmas. São 4, não pode ser 5, né? Tem uma pegadinha. Tem, eu acho que tanto Começa faz. do meio. Não pode ser 5, só 4. Tem que sair do quadrado, eu acho. Pode ser Olha no só. papel. Tem que. O faz um círculo. Você faz o que você quiser. São 4 retas. É, As duas únicas regras foram quebrando 4 retas sem tirar a caneta do papel. O resto, ninguém falou que você não pode fazer. Você pode fazer o que você quiser. 2, 3. Conseguiu?
Dá pra fazer. Não, tirou a negócio caneta. assim, ó. Não pode tirar a caneta. Não pode fazer 2, 3, 4. Ó, eu vou mostrar aqui pra você. Depois eu mostro lá Aqui, pra casa. ó. Não precisa Hã? não. Assim. Não. Olha só, olha como estamos limitados, né? Ó, eu vou fazer aqui uma reta, passei um pouquinho da moldura, 2 retas, Ai, Deus. aqui. Passa. Agora como é que ficou? Ó, aqui e aqui. Tá igual uma. É, Mas deixa o eu meu ver. tá mais simples, não tá? 2, Eu 3, tenho uma curva aqui, não é curva. Ele foi pra Ó, fora. Mas pra fora, é reta, ó, reta. Aqui, Não, faz assim. aqui, E aí dá pra outra aqui reta. e aqui. É. Ó, então assim, ó, vamos mostrar aqui no projetor Sim, agora. também daria assim, ó. Gente, não sabia. Ó, como é que ficou o exercício? Assim. Então eu pego uma, saio aqui da moldura que você colocou, do limite que não existia, foi você que colocou, passo um pouquinho, subo, saio mais um pouquinho, uno esses 3 e agora uno esses 3. Quebrando paradigmas, né? A ideia é essa. Maravilha. Então assim, agora nós vamos pegar e vamos virar a folha no outro lado. Virar a folha do outro lado. Aqui, ó. Então, aqui, agora tu sobe aqui, ó. André, você me disse o que tu acha que é? Pra copiar? Tá. Então é assim, ó. Eu vou perguntar para alguém desse grupo aqui. Vamos ver como que é o seu nome? Isadora. A Isadora. Isadora, o que você está vendo nessa folha? Uma moça. Uma moça. E eu vou perguntar para você, como é que é o seu nome? Andressa. O que você está vendo nessa folha? Tem 2 coisas. Tem uma moça Tá, dos então, 2. tá, deixa eu perguntar então aqui para Letícia. Não O sei. que você está vendo na tua folha? Uma moça só. Uma moça. Onde que está o olho da moça? Aqui. Tá. Pra mim é aqui, ali a sobrancelha, aqui aquela dobrinha. Mas né? isso é uma moça ou é uma velha? Uma moça pra mim. Tu diria que ela tem uns 15 anos? Tá, então uma velha, porque tem essa coisa aqui do lado. Ela disse que é uma velha. Cadê a... Como é que é mesmo? Isadora. Isadora, tu acha que é uma velha essa Eu figura? acho que é uma moça. É uma moça. De 30 anos. De uns E ela 30. é da década de 80. Tu é o Bruno? Murilo. Quem tá vendo? Tô vendo uma velha. Uma velha. Olha só, Isadora, né? Ele está dizendo que é uma velha, você está dizendo que é uma moça. Defende o teu ponto de vista. Eu acho que é uma moça porque ela não apresenta Não, mas rugas. ela tem outro. Tá, mas essa rendinha aqui debaixo do olho, aquela dobrinha. Não tem ruga, aqui é a sobrancelha Não, dela. Não, mas aqui, É ó. desenho diferente. São desenhos diferentes. Ó, então, assim, esse grupo aqui, olha só. Esse grupo aqui, ó, recebeu esse desenho. Tá? O grupo daqui recebeu esse. Não recebeu esse. Recebeu Não. esse? Como é que recebeu esse? Também aqui, não. ó? Não. Não, recebeu um outro ainda, Esse né? aqui, ó. Mas se a gente for olhar, é o mesmo desenho. Olha só. Então, quem viu a moça, tá vendo aqui o olhinho dela, o narizinho dela, né? O queixo dela, o colar. Tá vendo aqui, Letícia? Foi isso que tu viu, né? Não, a Letícia viu a velha. Não, aí O olho, o nariz. Tá vendo aqui a boca da velha? Ai, nossa. Agora conseguiu, verdade. conseguiu ver os dois? Hã? Aqui o narizão da velha, tá vendo? A boca da velha, o queixo. Aqui o cabelo, aqui tem um negócio no cabelo. Não viu ainda? Eu não tô vendo, meu Deus do céu. Essa aqui eu vi a velha. Fico vendo uma moça de Eu chapéu. só vejo a velha. E agora? Tá vendo aqui o nariz da velha? Caiu o Ó, a olho. boca. Aqui tá o olho, ó. O olho da velha Mas aqui, ó. é uma velha de franja, gente. É uma velha, gente. Tu viu que Não, foi? é uma tartaruga. Não, realmente. Usando o cabelo. Tá difícil de identificar Isso aqui é o nariz, da ó. velha. Aqui é o nariz da velha, aqui, ó. Sim, mas tá difícil de identificar. Agora eu identifiquei vocês, né? Parece que ela ainda tá com aqueles capacetes de bicicleta. Tu vê como a gente fica preso no nosso paradigma anterior, você ficou presa naquele lá, Letícia também demorou para cair a ficha, né? Mas quando cai a ficha, a gente tem, é um segundo, a gente tem uma outra consciência, poxa, como é que eu não vi? E assim são as coisas, a gente fica muito preso. Vou dar mais um exercício para daí a Como é gente que entrar. eu vejo uma velha ali, eu vejo uma Tá, aqui, ó. São outros É a visão.
Ó, o que você vê agora nessa foto aqui? Um senhor dormindo. Um senhor dormindo. Tá, aqui é o nariz dele, né? Os olhos, a boca, né? Meu Deus do céu. Todo mundo viu o senhor, Eu né? não vi a Andressa, conta aí. Eu tô Travesseiro ali. tentando ver a mulher, peraí. Eu tô tentando ver essa mulher. E agora, o que você tá vendo? Nossa, mas aí... Não, tô vendo o cara ainda dormindo não pintado. Você não tá vendo aquela moça que você viu? Entendi, ela tá de lado. Ó, aqui tá a sobrancelha tá dela, vendo o rosto Olha dela, aqui, ó. o cabelo dela. Gente, eu não vejo isso. Não tô nem enxergando. Gente, Presta atenção, presta atenção. Olha só, ela tá de lado, aqui tá o rosto dela, o olho dela tá aqui, ó. Bochecha. Isso aqui é a orelha dela. O cabelo dela, você tá deitadinho de lado. Com licença. Aqui, ó. Enxerga direito. Eu não consegui. O O cabelo, cílio dela, o ela tá cabelo assim, dela. ó. Aqui é o côncavo Gente, eu do não olho, vejo. o cílio. Aqui tá aparecendo a pontinha do nariz. Aqui é a bochecha. Ó, o Agora queixo. viu, né? Agora viu. Entendeu? É. Assim, Não viu ainda? Não enxerguei não, gente. Não. Tem que prestar atenção, tem que prestar atenção. Então, gente, assim, ó, vamos às conclusões. Então, mesmo às vezes a gente mostrando, a gente não consegue ver, porque Não a gente tá, consigo. a gente tá preso. Não consegui, gente. Tá. Então, assim, ó, existem outras formas de nós vermos o mundo, não é verdade? Sim, senhor. Não necessariamente a forma como você vê o mundo é a mais correta. Então isso é, às vezes até para quebrar um pouquinho aquilo, eu sou o dono da razão. Nem sempre a minha verdade é a verdade absoluta. Tem outras verdades que nos circundam, tá? Nós vemos o mundo não como ele é, mas sim como fomos condicionados a vê-lo. A gente se condicionou a ver lá a menina, a velha, agora a gente não sai mais daquilo ali. Incrível isso. Se a gente não quebrar isso, a gente não consegue ampliar a nossa visão. Então nós vamos para mais um videozinho rapidinho, um exercício bem rapidinho agora, que é o exercício do baralho. Quero ver quem consegue então decifrar esse Eu quero exercício. começar com um exemplo semelhante a um que Thomas Kuhn cita em seu livro. Vou usar elementos que todos vocês conhecem muito bem. As cartas de um baralho. O que eu vou fazer é mostrar a vocês 8 cartas bem rapidamente. Quero que as identifiquem silenciosamente para si mesmos enquanto as mostro. Vou lhes dar uns 2 segundos depois de cada carta. Prontos? Vamos lá. Pode. Tá? Aí no próximo ele vai dar mais devagar. Mas se tu conseguir pegar na primeira, tá muito boa. É muito bom se conseguir pegar na primeira. J, K, Não fala, gente, silenciosamente. Ótimo. Agora vamos passar uma segunda vez para os que possam ter perdido algumas. Desta vez eu vou lhes dar o dobro do tempo do que eu dei na primeira vez. Prontos? Já. Deve ter te dado ali. Tem hora diferente. Boa. É mesmo. Já pegou na segunda, né? Muito bem. Todo mundo pegou ou não? Vamos fazer isso mais uma vez, só para verificar. Não pegou, vai pegar Desta agora. vez vou Mais lhes devagar dar ainda. 4 vezes mais tempo do que Bem cada um. devagar. Prontos? Vamos lá. Vamos lá. Agora vai ficar fácil. Agora tá de novo na primeira hora. Não, mas tá, as 3 estão na mesma ordem. sim, Tá tá tudo na certo. mesma ordem, só tem uma coisa diferente ali. Eu peguei tudo certinho. Ó, presta mais atenção. Às vezes muda o que tem dentro, não? Ok, é isso aí. Quantos de vocês perceberam algo estranho Ó, ele nessas vai cartas? revelar agora. Vai revelar. Por exemplo, a segunda carta tinha espadas vermelhas. Ai, por isso que eu desenhei. Que Ou que a quinta carta tinha copas pretas. Ou que a última carta também tinha espadas vermelhas. Eu sei que a maioria de vocês não viu essas exceções na primeira das passadas. E eu sei que a maioria de vocês as perdeu na segunda passada também. Mas também aposto que quase todos identificaram as cartas normais quando elas apareceram. Percebem, vocês foram enganados por suas regras e regulamentos sobre como um baralho de cartas deveria ser. Seu paradigma do baralho. Não entendi. E é isso que bloqueava a sua Entendeu? visão das cartas normais. Lembra-se do que eu disse sobre paradigmas no filtro nos dados? Bom, vocês estavam tentando ler as cartas do modo certo,
Certo, quer dizer, de acordo com o seu paradigma do baralho. Espadas pretas, paus pretos, copas vermelhas e ouros vermelhos. E assim vocês viram as cartas legítimas com facilidade, rapidamente. Na verdade, eu sei que a maioria de vocês viu essas cartas na primeira passada, e isso foi em menos de 1/30 de segundo. Mas o seu paradigma do baralho também tornou muito difícil ver as cartas que não obedeciam às regras. Assim, em lugar de as verem como elas eram, vocês distorceram os dados tentando fazê-los se ajustar ao seu paradigma. Este é o efeito paradigma em ação. E cada vez que vocês encontrarem algo que esteja além dos limites do seu paradigma, vão ter dificuldades em perceber isso. Vocês não vão conseguir. Este é um baralho meio engraçado. Bem, vamos passar por Portanto, vão querer apagar esta experiência inteira por ser interessante. É o seguinte, se a gente está condicionado num paradigma, por exemplo, olha esse mapa mundo aqui, né? A gente está tão condicionado que o Brasil, olha onde é que o Brasil foi parar, se a gente vê de outra forma, né? Aqui a Austrália, como ficou pertinho, por isso que se vende avião daqui por aqui, né? Muito mais perto, né? Então tudo é uma questão de condicionamento que nos limita, que nos prende, que faz a gente ver as coisas só de uma forma, entendeu? Então essa aula de hoje, nós vamos pegar então a sacada dessa aula de hoje. Como são os seus paradigmas? De que forma eles te aproximam ou te afastam do que você quer na vida? Então na aula anterior, a gente fez um exercício, né? Para ver em qual área da vida você gostaria de se desenvolver. Uns botaram aqui na saúde, no sono, outros na alimentação, outros no relacionamento, gestão emocional, uns no trabalho, finanças, outros no lazer. Isso gerou uma consciência, uma mudança de paradigma. Eu sei agora, através desse exercício, aonde eu quero melhorar. Só que se eu não trabalhar a minha linguagem, tá? Como eu falo comigo, eu vou me sabotar. Não adianta nada eu fazer metas para 2020, mas não acreditar que eu posso realizar aquelas metas. Então nós temos que trabalhar muito a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser uma linguagem positiva, uma linguagem otimista, porque senão eu me saboto. Tá? E se eu tenho uma linguagem positiva, eu vou agir, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou arrumar um jeito para me alimentar melhor, para economizar mais, para viajar, para dormir mais, para me relacionar melhor, porque eu acredito, entendeu? Então a primeira coisa é o paradigma. Se você não acredita que não pode, você está absolutamente certo. Ou certo. Se você acredita que pode, você também está certo. Então isso é muito importante, esse processo de a gente trabalhar positivamente as nossas crenças, né? Aquilo que a gente acredita. Senão a gente já vai parar por ali, a gente não consegue ir mais além, tá? Opa, beleza? Oi. Então, será que os paradigmas de vocês, eles estão te aproximando de onde vocês querem chegar? Ou eles estão lhe afastando do que você quer? Essa é a pergunta que não quer calar. Ou seja, será que vimos, né, lá na aula passada, que gerou uma consciência tudo, do plano físico, emocional, mental, mas será que você realmente acredita que é possível essa mudança? Então, isso é um fator bem importante, tá? Lembra que a gente pegou aquela mulher dormindo? Então a primeira coisa, né, foi identificar que ela estava dormindo de lado. Quando a gente criou consciência, agora a gente tem que trabalhar uma linguagem para mudar, senão a gente não vai mudar nunca. Então assim, ó, existem alguns modelos, tá? O que você diz para você o tempo todo, você tem que verificar, porque muitas vezes o que você fala para o tempo todo é aquela coisa assim, não, eu não vou conseguir, não, eu não posso, não, eu não sou capaz, não, eu não tenho condições, não, eu não tenho competências, e aí não tem jeito mesmo, entendeu? A gente tem que mudar essa comunicação para que a gente consiga chegar em algum lugar, porque senão vai gerar o que eu falei? A tal da sabotagem, né? Então essa é bem... E outra, isso representa o mesmo que eu fazer uma mentalização. Então, por exemplo, imagina se eu estou mentalizando que eu estou dormindo melhor, né? Mas aí eu fico mentalizando 1 minuto que estou dormindo melhor e depois durante 23 horas e 59 minutos eu fico falando para mim mesma, não, mas eu não consigo dormir melhor porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo, porque é muita responsabilidade, porque está muito quente, porque eu sou assim, eu não vou mudar, porque a economia está ruim, mas porque a política também está... Então a gente fica botando muita, não é nem responsabilidade, é culpa nas coisas externas, né? Então a gente tem que parar de botar culpa nas coisas externas e começar a fazer o quê? Puxar a responsabilidade para mim. Que eu sou responsável pela minha vida e pelos meus
resultados. É profundo isso, hein? Então, olha só, o modelo reativo, tá? Como é que é o modelo reativo? Eu tenho um estímulo e eu tenho uma resposta. Essa resposta ela é automática e geralmente ela é negativa, ela é instintiva, tá? Então, dentro desse processo entre um estímulo e uma resposta, se eu não mudar essa resposta, se eu agir por instinto, né, eu vou muitas vezes ter consequências ruins na minha vida. Então, são 3 coisas, tá, que fazem a gente agir. O primeiro é aquele modelo circunstancial, que é a minha família, que é os meus amigos, que é a minha empresa. Então eu fico achando que eu tomo as atitudes devido a outra coisa são os acontecimentos, sabe? Porque eu vi na novela, porque eu vi num filme e tal. Então isso vai influenciando. Mas se você não quebrar essa influência, pegar uma influência interna e começar a desenvolver as coisas que você quer de dentro para fora, fica difícil também de mudar, entendeu? Então uma quebra mesmo paradigma. Então esse aqui é o modelo reativo, onde eu reajo às coisas, né? Geralmente por uma influência. Mas o que a proposta maior mesmo seria a gente desenvolver um modelo proativo. Tá? Como é que é o modelo proativo? O modelo proativo assim, entre um estímulo e uma resposta, eu tenho uma liberdade de escolha. A liberdade de tomar a melhor escolha para a minha vida. Então ao invés de eu ficar me vitimando, de dar desculpa para as coisas, eu escolho tomar a melhor atitude para eu desenvolver a melhor resposta. Gente, isso é libertador, porque você começa a ser dona ou dono da sua própria vida. Não fica mais de refém, não fica mais de vitimismo, entendeu? E aí você vai eliminando as desculpas, começa a trabalhar mais a responsabilidade. E através dessa responsabilidade, lembra daquele quadro que eu tenho lá, por exemplo, a consciência, depois eu tenho a linguagem e aí eu tenho o comportamento. Você começa a melhorar a sua linguagem interna também. Então nós temos que trabalhar um pouco esse processo de melhorar a nossa linguagem interna, né? Porque senão as coisas não fluem, né? Vocês já viram, né? Beleza, vamos ver um pouquinho mais aqui então agora sobre linguagem afirmativa. Aqui tem um videozinho. E a linguagem proativa, tá? Então olha só um exemplo de linguagem reativa, né? Não há nada mais que eu possa fazer. A pessoa já desistiu, né? Agora uma linguagem proativa. Vamos procurar alternativas? Sou assim, pronto, não mudo. Uma linguagem proativa, posso tomar outra atitude? Isso me deixa louco, uma coisa reativa, né? Preciso de um tempo para avaliar melhor os meus sentimentos. Eles nunca vão aceitar isso, uma atitude reativa. Agora uma atitude proativa. Vou procurar uma apresentação mais eficaz. Tenho de fazer isso. Reativo, uma mais proativa seria, preciso encontrar uma reação mais adequada. Reativa, não posso. A proativa, eu escolho não poder. A escolha é minha, não é que eu não posso, eu escolho. Olha, você está vendo como você está se empoderando com uma linguagem mais proativa? Bem, e assim vai, né? Ah, se eu pudesse, não, eu vou fazer. Então essa linguagem, tá, ela vai ter um impacto muito grande nas suas realizações. Então a nossa aula de hoje a gente começou lá pegando alguns exemplos de crenças, de paradigmas para a gente entender, né? E aí a gente chegou aqui nesse finalzinho para a gente entender um pouco mais como às vezes a gente está limitado a uma certa coisa, né? E como a gente pode quebrar essa limitação e desenvolver, assim, a gente estava falando da responsabilidade anteriormente, né? Então assim, eu não consigo ser responsável, mas eu vou contar uma história para vocês então. Tinham 2 irmãos gêmeos, tá? 2 irmãos gêmeos. E o pai desses meninos, ele era alcoólatra, ele era bandido, estava preso, tá? E a mãe deles era uma prostituta. Aí foram atrás do primeiro cara, e esse primeiro cara, ele estava preso também, era um ladrão, e era super, assim, mal de vida, era um mau caráter. E aí perguntaram para ele, por que você está assim? E aí o que ele falou? Então, meus pais, o que eu poderia fazer? Meu pai é um alcoólatra, presidiário, minha mãe é uma prostituta. Aí foram atrás do outro irmão. O outro irmão era super bem sucedido, tinha uma mansão, uma família linda, com cachorros no quintal, filhos, um emprego extraordinário, viajava feliz, todo mundo gostava dele. E perguntaram para ele,
o que você fez? Por que você desenvolveu tudo isso? O que ele respondeu? Também com os pais que eu tive, o que eu poderia fazer? Meu pai é alcoólatra, presidiária, minha mãe prostituta. Ou seja, o mesmo fato, interpretações diferentes. Então, vocês começaram a pegar a essência do negócio aqui. Então, não importa o que aconteça com vocês, o que importa é como vocês interpretam aquilo que acontece com vocês. Isso que vai determinar a sua saúde ou a sua... Qual que é o contrário de não saúde? Doença. Boa. A sua felicidade ou infelicidade, seu sucesso, seu insucesso, sua riqueza, sua pobreza, tá? A forma como você interpreta os meios. E como que você interpreta as coisas? De forma proativa, de forma positiva. É importante a gente ter uma atitude positiva perante a vida, ver as coisas boas, valorizar, acompanhar, desenvolver, acreditar que você pode, no seu potencial. E aí você começa a mudar, tá? Então, qual vai ser o link dessa aula com a aula passada? Todos nós escolhemos uma área. Lembra que o exercício era escolher uma área? Já está quase na nossa linha, né? Estamos nos segundinhos finais. Então, agora você tem que acreditar veementemente que você vai mudar aquela área. Vamos supor que você tenha tido uma nota 6 em nível de energia. Vamos supor, né? E aí você estipulou agora algumas metas. Não, eu vou melhorar minha alimentação, vou fazer exercício físico, vou me relacionar melhor. Só que agora, se você não quebrar paradigmas com a linguagem, principalmente se a sua linguagem não for positiva, você não vai fazer nada. E aí que está o grande erro das pessoas, né? Eu vejo que muitas pessoas estimulam metas, né? Principalmente agora final de ano, né? Mas na verdade elas têm que fazer isso o ano inteiro, o tempo todo, ficar em cima delas. Mas o grande problema das pessoas é que elas não acreditam nelas. E aí o que elas fazem? Elas se sabotam. Ah, fazer exercício físico? Não, comer uma comidinha mais saudável que nada. Amanhã eu começo. Então o que está faltando para essas pessoas? Está faltando responsabilidade. Não é verdade? Pegou? Vergonha na cara. Vergonha na cara. Mas então eu queria saber aqui, né, depois dessa nossa aula, do nosso bate-papo de hoje, né? Quem é responsável pela sua própria vida, pelo seu destino, pelo seu sucesso, pela sua realização? Levanta a mão e diz eu. Tá, mas vamos fazer com mais convicção. De novo. Levanta a mão e diz eu. Maravilha, gente. Massa, massa. Na semana que vem, tá, nós vamos trabalhar valores. O que são os valores? Os valores são como eu quero me sentir na vida. Se eu souber como eu quero me sentir na vida, e inclusive trazer esses valores aqui para o meu trabalho, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz. Você é uma pessoa que não precisa de mais nada, só eu executar e desenvolver. Então nós vamos fazer um exercício na próxima aula de valores, que é muito importante também por esse processo inicial de autoconhecimento. Estamos trabalhando autoconhecimento para que você se desenvolva, tá? Então eu quero agradecer a presença de todos e mais uma vez uma salva de palmas. Beleza, gente? Bem na nossa hora. Passando um pouquinho. Tchau, obrigada. Valeu, gente.